Olá, uma dúvida cotidiana nas academias é a questão do atestado médico. Outros assuntos relacionados a aspectos jurídicos nós vamos tratar agora com o professor de Educação Física e advogado especialista em academia, Paulo Jauiche. Paulo Jauiche é um profissional que está há muito tempo no mercado. Ele conhece esse assunto como poucas pessoas, porque ele equilibra dois conhecimentos, a educação física e o direito. E ele é o nosso convidado de hoje para tratar do assunto sobre atestado médico, nas questões jurídicas do atestado médico e também no direito do consumidor. Paulo, bem-vindo. Obrigado, Fábio. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Poder dividir um pouco com o pessoal, como você falou, essa experiência na área de educação física e na área jurídica. Acho que é importante a gente fazer essa correlação. Eu queria só fazer uma outra lembrança. O Paulo é um profissional, é um colega de muitos anos, nós nos conhecemos há muito tempo e tem uma característica específica, porque o Paulo nós nos conhecemos dentro do tatame, basicamente quando tínhamos entre 4 e 5 anos, temos basicamente a mesma idade, e o Paulo tem uma história linda, que ele é tricampeão brasileiro de judô. Foi um atleta de alto nível do judô brasileiro, que sempre representou muito bem o estado de São Paulo e principalmente o nosso país, né? Então o Paulo é uma pessoa ligada ao esporte, assim como a gente também é, mas desde muito jovem, desde muito cedo, e vive isso intensamente. E essa relação dele com o esporte, com a educação física, com o direito, fez dele um profissional hoje que tem uma projeção muito grande, está sempre palestrando em vários eventos por todo o Brasil, atende uma série de academias. E tem mais uma coisa, ele é gerente administrador da Companhia Atlética, da Unidade Kansas em São Paulo. Paulo, vamos começar falando sobre o atestado médico. Eu acho que o atestado médico tem uma questão que as pessoas sempre estão muito interessadas, que é assim, tem uma lei, aí entra uma lei, aí cai uma lei, aí entra uma lei nova, e pelo que eu vejo, existem leis nacionais, leis estaduais e leis municipais, né? Então, como é que o dono da academia, como é que o gerente hoje na academia, como é que ele lida com isso? Qual lei que ele tem que responder, né? Eu acho que isso é uma coisa bastante confusa e que a gente quer muito a sua opinião. Bom, no começo do ano a gente foi surpreendido com essa mudança de lei, né? Nós tínhamos uma lei em vigor da gestão anterior e que previa que a academia tinha que solicitar aos seus alunos semestralmente o atestado médico. Isso causou um grande problema, como a gente sabe, teve aí alguns dissabores entre a academia, que simplesmente estavam cumprindo o que a lei determinava. Você não acha que isso é interessante? Porque eu lembro muito bem disso, nós participamos de várias discussões sobre o assunto. Eu acho que um dos pontos mais graves, além de 6 meses, né, de 6 em 6 meses, acho que quem não entende do dia a dia de uma academia questiona bastante essa situação, porque, primeiro, acho que a gente está ajudando as pessoas a produzirem atestados falsos cada vez mais, não é verdade? Isso ocorria, algumas pessoas não entendiam o porquê dos 6 meses, muitas academias tiveram que afixar praticamente o teor da lei na academia, na entrada da academia, para que ela pudesse se respaldar, ter o mínimo de fundamento para poder solicitar isso do aluno, não é? Mas aí nós fomos surpreendidos com a mudança da lei. Quer dizer, mal aquela lei começou a vigorar, as academias se acostumaram com essa semestralidade da exigência do atestado, veio a outra lei, derrubou essa lei da semestralidade, como todo mundo sabe, e agora passa a ser apenas o preenchimento do parquet, né, daquele questionário, e havendo a positivação, ele tem que assinar o termo, né? Inclusive os termos, né, a letra, o texto desse termo, ele vem até previsto na lei, né? É muito simples, quer dizer, ele passa a assumir a responsabilidade. Só que nós temos um outro problema. Nós temos essa lei que é municipal, cidade de São Paulo. Então, academias da cidade de São Paulo já se adaptaram, pelo menos uma boa parte se adaptou a isso. Acontece que nós temos uma lei estadual, já mais antiga, que continua em vigor. E aí vale para a cidade, é lógico, e para as outras cidades que não têm, do estado de São Paulo, que não tenham a determinada lei municipal, né, nesse sentido. Ela não diz exatamente isso. Ela não diz que você deve anualmente pedir um atestado, a lei estadual. Ela não diz isso. Ela diz que as academias precisam manter em seus registros, manter em seus arquivos, um atestado atualizado. Bem,
por atualizado, para nós tentarmos resguardar as academias. O entendimento geral foi que esse atualizado, ele nos remete à periodicidade de 1 ano. Então, para a gente tentar dirimir esse assunto, faz o parquê, positivou, assina o termo, arquiva. Está lá respaldando, essa ação está respaldando a lei municipal. Para respaldar a lei estadual, peço atestado anualmente. Entendi. Os alunos já estão acostumados, é uma coisa que já vinha se praticando há muito tempo. Então o desgaste é muito menor. Eu acho que é interessante para o pessoal que está assistindo a gente, porque tem gente de todo o país, tem gente fora do Brasil, inclusive. Mas no Brasil especificamente, eu acho que é importante você ficar atento ao que o Paulo disse no seguinte sentido. Se você está em São Paulo, na cidade de São Paulo, é essa lei que o Paulo acabou de nos orientar. Se você não está na cidade de São Paulo, está no interior de São Paulo e a sua cidade não tem uma lei municipal, o que está vigente é essa lei estadual, como ele explicou agora também. Agora, se você está em outro estado do Brasil, em outra cidade, é fundamental que você veja o que é que está em vigor no seu estado, né? Porque existem vários outros estados no Brasil que têm a lei e outras cidades que têm a lei. Então é muito interessante que você esteja atento a isso. Eu acho que, na minha visão, eu enxergo algumas coisas muito simples. A primeira é que, olhando pelo lado da empresa, quando você vai vender o teu produto, a academia, para um interessado, para um cliente que chega na academia, e você pede para ele o atestado médico, se você souber pedir o atestado médico com jeito, com atenção, no momento certo, ele vai entender que aquilo é um diferencial competitivo. Ele vai entender que você, a academia, está preocupado com a qualidade de vida dele. Realmente. Se você cobrar mal, pode ser que você tenha um outro entendimento. Então é ruim, isso precisa tomar muito cuidado como, né, Paulo? Sim. Como fazer essa cobrança. Então isso pode ser um diferencial competitivo positivo para você, se você souber cobrar isso na hora certa, no momento certo. Fazer uma campanha de conscientização, eu acho super importante. Agora, o que eu acho que é muito sério aí é assim, por um lado, eu acho necessário você cobrar o atestado, é uma responsabilidade, digamos, é um cuidado especial da academia, como eu falei, mas do outro lado, cá entre nós, seria muito importante que todo cidadão do mundo, não cidadão brasileiro, do mundo, tivesse consciência plena do quanto é importante ele se cuidar, fazer exames periódicos, fazer todas as suas avaliações periódicas para que ele esteja apto, né? Frequentar o médico, né? Não é ir ao médico, frequentar, porque você tem que frequentar como você frequenta o seu dentista, e com certa frequência, para ver se você está bem, para ver se você está precisando de alguma coisa. Então, na verdade, é uma responsabilidade muito mais das pessoas, né? E eu acho que aí é uma combinação de governo com iniciativa privada para poder incentivar as pessoas a aprenderem a se cuidar e não terceirizar o problema. Na verdade, a academia não deveria ter essa responsabilidade, né, Paulo? Eu vou até pegar um gancho nisso que você está falando, interessante você ter... É sempre bom a gente alertar, né, quanto à necessidade das pessoas estarem bem seguras de fazer a sua atividade física, então os exames e tal. Pegando um gancho nisso que você falou e até entrando um pouquinho já na área que a gente vai discutir daqui a pouquinho sobre responsabilidade civil, direito de consumidor, o que a gente costuma orientar também as academias, né, dentro dessa linha de raciocínio que você começou a desenvolver? Toda documentação que você tiver relativa ao aluno é interessante você guardar. Então, por exemplo, a avaliação física, que algumas pessoas até se recusam a fazer ou não se dá devida importância, é um documento importantíssimo para a academia. As planilhas de treino, as orientações que são dadas, é importantíssimo a academia ter. Hoje, grande parte das maiorias trabalham com sistema, e o sistema tem uma capacidade de armazenagem grande. Uhum. Por que eu estou falando isso? Você, numa eventual demanda, num eventual problema, esses documentos, eles vão servir para a montagem da defesa do advogado, vão ajudar muito o advogado. No seguinte sentido, mostrar para o juiz, olha, nós tomamos os devidos cuidados, está aqui o exame médico, está aqui o parquê, está aqui a avaliação física, está aqui o treinamento, ou seja, ele não ficava solto na academia, nós os acompanhávamos. E a prescrição de exercício feita por um profissional registrado no Conselho Federal, no Conselho Regional de Educação Física. Se você tivesse toda essa documentação lá na frente, se caso tem algum problema, você está preservado, a empresa está preservada. Isso, você diminui muito a chance de você ter um problema maior. Né? Minimiza muito o que pode acontecer lá na frente.
Dicas importantíssimas. Eu acho que isso é uma coisa, olha, dicas importantíssimas. Guardar o documento. Às vezes a gente acha que não precisa, mas está aí a dica do Paulo. Paulo, em relação ao direito do consumidor, entrando nessa, já que você fez essa transição, vamos aproveitar do direito do consumidor. Uma das coisas que a gente vê que existem muitas dúvidas em relação ao termo de adoção ou termo de adesão, né? Quando o cliente entra na academia. Quais são as coisas que mais acontecem aí, as maiores dúvidas nesse termo? Primeiramente, deixa eu só abrir um parênteses aqui em relação ao Código de Defesa do Consumidor brasileiro, que é considerado um dos melhores do mundo, né? Ele foi feito por juristas, foi um trabalho longo e muito bem feito. Ele é copiado por vários países, etc. Agora, e também existe uma lei que obriga você a ter um Código de Defesa do Consumidor na entrada da academia, de qualquer estabelecimento, né? Aquilo está ali para consulta do seu cliente, tem que estar ali à disposição. Na recepção da academia. Na recepção da academia. Uma outra dica importante. Importantíssimo você ter isso, tem que ter. E tem que estar, inclusive, uma placa dizendo, nesse estabelecimento temos à disposição o Código de Defesa do Consumidor. Importante você ter isso. Então vai daí a importância desse diploma legal para esse tipo de atividade. Bem, uma coisa importante a ressaltar é que o Código de Defesa do Consumidor, de saída, de imediato, ele já considera o consumidor, por isso que chama Código de Defesa do Consumidor e não do fornecedor, que no caso são as academias que estão prestando serviço, de saída ele já considera o consumidor o que nós chamamos de hipossuficiente, né? Ou o consumidor, nós chamamos de vulnerável. Frágil. Frágil. Ele considera, foi montada uma lei, foi criada uma lei para proteger esta relação, porque entendeu-se que o fornecedor, pelo conhecimento técnico, era o elo mais forte, né? Então, tem que se tratar com muito cuidado, e você fala muito sobre atendimento, aí vai muito também o jeito com que você trata. Então não é só a parte legal, mas o jeito como você trata o seu cliente é importantíssimo. E para você poder trabalhar bem com o Código de Defesa do Consumidor, dá para você trabalhar tranquilamente sem ter problema nenhum, apesar de ele ter 119 artigos ali, né, que você pode, de certa forma, não estar cumprindo, mas trabalhando direitinho você consegue fazer muito, é simples, né? É um código simples, basta você trabalhar direito, né? Sem querer desviar muito da lei. E ali, lá no seu artigo 54, ele fala do código de adesão. O contrato de adesão. Sim. O contrato de adesão é aquele contrato que todos nós assinamos quando a gente vai comprar alguma coisa e o contrato aparece pronto na sua frente. Essa figura... quase ninguém lê, né, na verdade. Que ninguém lê, né? Eu costumo dizer, quando a gente está falando sobre consumidor, que 90% do tempo nós somos consumidores, não pode esquecer disso. Quando a gente está no nosso negócio, nós somos os fornecedores, mas 90% do tempo você pega o contrato e não lê, né? E aquele contrato que vem pronto. Antigamente, né, algumas pessoas eram contra e algumas pessoas ainda têm ali suas ressalvas contra o contrato de adesão, porque o contrato, na essência, é um acordo entre as partes. E o contrato de adesão ele vem pronto, não há acordo. Tá certo? Ele vem pronto. Mas, para que isso não ficasse solto, ele passou então a ser abraçado pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, é um contrato legal. É um contrato legal. Entretanto, a gente não pode só, pelo fato de ele estar previsto no Código de Defesa do Consumidor, entender que ele o que se colocar ali vai ter que ser aceito. Aí você tem que pegar alguns outros artigos do Código, alguns outros mandamentos do Código de Defesa do Consumidor, que vão dizer como você deve escrever de modo a não prejudicar o consumidor. Sempre tem que ter a possibilidade de negociação, o tamanho das letras, que é uma coisa, por isso que as pessoas não leem, porque a letra é pequenininha, isso fere o código, não pode, há uma previsão que você deve manter a letra em fonte 12, por exemplo. Entendi. Então, são essas coisas que a gente observa nas academias que algumas pessoas não observam, não cumprem. E aquele contrato de adesão, ele fica suscetível a você, num momento que você acha que você está resguardado, numa cláusula que você acha que você está resguardada, simplesmente o juiz anular. É uma cláusula abusiva. Entendi. Surgindo essa possibilidade, surgindo essa característica de cláusula abusiva, o juiz vai declará-la nula de pleno direito, não tem validade.
Tá? Então, quando você tem uma cláusula que a gente chama de leonina, que você leva tudo a favor do fornecedor e nada a favor do consumidor, nem dando a possibilidade de uma negociação, começa a tomar cuidado. Dá um exemplo prático disso, Paulo, de que acontece na academia como uma cláusula abusiva. Imagina assim, que você tem lá, as academias fazem contratos por 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 18 meses. Né? Hoje você tem algumas modalidades. Imagina que é o seguinte, então você vai fazer como? Eu vou fazer com 12 cheques? Tá bom, então vamos fazer com 12 cheques. No 3º mês, 4º mês, eu não quero mais fazer academia, não gostei, vou embora. Então, desculpa, mas eu não vou te devolver nada do que você me pagou. Opa, você está pagando por um serviço que você não recebeu. Os 4 meses que pagou, ótimo, está aqui, já foi pago, foi gasto, não, perfeito. E os outros, vamos supor 12 meses, e os outros 8? Vai ficar para a academia a título do quê? Você está fundamentando como? Isso é uma cláusula extremamente nula, de pleno direito, assim, de bate-pronto, não passa em lugar nenhum. Abusiva. Extremamente. E no momento que são os cancelamentos, né, que as academias têm, nesse momento, por exemplo, tem aquela multa. E muitas vezes a gente vê por aí algumas multas que são abusivas, né? Isso é um outro problema, tá? Que também as academias ficam muito suscetíveis aí a ter problemas e eu não digo que essa cláusula vai se tornar nula de pleno direito, mas a possibilidade do magistrado dosar melhor essa relação. Então tá bom, a multa é de 80%, 90%, 80% sobre o valor remanescente. Ou seja, a academia pode ter uma multa. Então, primeira sugestão que eu dou para o pessoal que for elaborar o contrato de adesão, não põe a palavra multa. Tá? Coloca como taxa administrativa. Perfeito. Multa é uma coisa que entra muito pesada, é uma coisa que aos olhos do seu cliente, voltando ao assunto atendimento, aos olhos do cliente não pega bem. E tem um detalhe, ele paga até a multa, mas ele não volta mais para sua academia. O dia que ele puder voltar, ele não volta, ele vai para a concorrência. Então toma cuidado com isso. E hoje também nas redes sociais ele coloca tudo que aconteceu ali. Exatamente. Então evita esse nome multa, fala que nós temos uma taxa aqui de administração, que nada mais é do que isso, porque ele fez a matrícula, você já pagou a comissão para a vendedora, você já teve alguns outros gastos, né, que você precisa repor. Então, o que a jurisprudência hoje entende como justo, como razoável? 10% a 20%. Então, muita gente pode se espantar, eu vejo essas reações quando eu falo, pessoal, não sou eu que estou inventando, mas o que a gente lê. Eu acho que é o mercado e eu acho que os justos normalmente trabalham com isso. Eu acho que é uma excelente dica para o pessoal que está assistindo, porque às vezes as pessoas não sabem, elas mesmas não têm um referencial para poder impor. E você dando esse número entre 10% e 20%, porque são taxas administrativas, afinal de contas, a academia já vendeu, já pagou o percentual de venda para o seu consultor de venda, a academia está preparada para receber aquele aluno por 1 ano. Se ele fez um plano de 1 ano e cancelou em 3 meses, ela estava preparada para ele por 3 anos. Então, é justo ter uma taxa administrativa, gostei da dica, para se cobrar. Mas, ao mesmo tempo, tem que ser uma coisa real, viável, porque senão entra nessa questão abusiva, como você bem colocou. Exatamente, tem que ter aí, é isso que eu falei, é isso que o código, se você lendo o código, principalmente nos códigos comentados, né, o que os grandes juristas dizem é justamente isso. Tenha um equilíbrio nessa relação. O código foi feito para isso, não para prejudicar o fornecedor e dar direitos em demasia ao consumidor, mas que haja uma relação harmoniosa entre os dois. Boa, achei ótima a dica. Vamos para outra questão que eu acho que é super importante. Por exemplo, vamos lá, vamos para a realidade lá da sala de musculação. O aluno está treinando lá no pulley. Está no pulley, dali a pouco aquele pulley que tem aquele cabo de aço, o cabo de aço rompe, o pulley vem e machuca o rosto, por exemplo, do aluno. Tomara que nunca aconteça na academia de ninguém, mas a gente já viu acontecer, óbvio. Mas e aí? De quem que é essa responsabilidade? Quem é o responsável por isso? Qual é o papel do gestor, do dono de academia num momento como esse? Então, vamos lá. Tudo que acontece dentro do estabelecimento comercial é responsabilidade do proprietário, mesmo que ele não tenha culpa. Então, culpa a gente vai depois analisar com nexo de causalidade, a gente já tem que entrar um pouquinho mais profundamente no assunto, mas em linhas gerais, ele pode não ter a culpa da ocorrência, mas ele já é responsável objetivamente pelo que aconteceu. Responsabilidade objetiva, ele vai responder por aquilo, ok? Então,
A primeira dica, que eu acho que é o que a grande maioria dos proprietários conscientes fazem, é verificar todas as suas instalações, os equipamentos de musculação, o cabo, se está soltando ou não. E aí vem outra dica dentro daqueles documentos que eu falei para guardar. Se você mantém uma relação, se você mantém uma manutenção periódica, registre isso de alguma forma, porque aquilo também vai servir. Não, você deixou a academia largada, não, eu tenho aqui a documentação que eu acompanho. Bom, aconteceu o problema. Aconteceu o problema, se o cliente, se o aluno resolver, então, mover algum tipo de ação contra a academia, vai correr um processo, vai ter que ser apurado. Para evitar todos esses dissabores, para o proprietário, é interessante que ele fique atento para que não ocorra isso. Em relação aos profissionais que estão lá dentro, responsáveis pela sala, é muito importante, principalmente o gerente ou o coordenador, independente da nomenclatura, que também acompanhe isso para e passo. Ou seja, a manutenção preventiva é importante pra caramba e a documentação dessa manutenção preventiva. As academias precisam guardar os documentos preventivos. Né? Então, que nem a gente falou na outra questão, né, de você guardar o programa de exercício do aluno, e gravar o programa de exercício é interessante ter o nome do profissional que fez a programação. E aqui é a mesma coisa. Nesse documento de prevenção de manutenção, tem que ter o ok diário, semanal, dessa verificação do gestor, porque isso pode facilitar, né? Pode ajudar, isso né? É aquilo que eu falei, sempre vai demonstrar que você está agindo de boa fé, que você se preocupa com a segurança dos seus clientes, se preocupa em oferecer segurança aos seus clientes. Agora vamos, dentro dessa mesma linha de um provável acidente que pode acontecer na academia, imagina que você, ao invés de ter um professor seu dando aula, você tem um personal trainer, que não é teu funcionário, mas que teoricamente está dando aula dentro da sua academia. E aí? Bom, nas duas situações, como eu já havia alertado anteriormente, responsabilidade objetiva é do proprietário. O profissional liberal, no caso do personal trainer, tem o que a gente chama de responsabilidade subjetiva. Aí também é mais uma questão de conceito que a gente ia ter que apartar aqui um tempo para poder explicar um pouco mais. Mas, enfim, são considerações diferentes. Isso até no código ele fica claro, uma leitura rápida lá você entende isso. Mas, bom, vamos lá. Qualquer atividade, qualquer problema que você tenha dentro da atividade, responsabilidade sua de proprietário, tá certo? Como vai ser responsabilizado aquele personal? Como que o proprietário pode se resguardar? O código prevê, né, algumas situações em que a sua responsabilidade é afastada. Existe uma previsão legal para isso, né? E também, se por algum motivo aquela lesão que aquele cliente que estava tendo aula com um personal sofreu dentro do seu estabelecimento venha a acarretar algum prejuízo para o proprietário vai entrar com uma ação de regresso contra o personal. Ou seja, ele vai entrar com uma ação para reaver aquilo, principalmente se for uma ação em que tenha danos patrimoniais, né, ou que, enfim, que envolva alguma coisa pecuniária, ele vai reaver aquilo, ou o tratamento que ele teve que pagar para o aluno. Entendi. Né? E outra coisa que pode ocorrer também, e provavelmente é o que o advogado da parte lesada vai fazer, é colocar o personal também no polo passivo da ação, né? Tanto a academia como o personal. Entendi. Então já ficam os dois ali arrolados, o que vai facilitar até uma ação de regresso lá na frente. Entendi. Ó, outra dica importante aí para você que é dono de academia. Nosso tempo está acabando, mas tem mais uma pergunta. Dá tempo para mais uma pergunta e uma resposta. Que é uma outra coisa, que é uma grande preocupação das academias, que é, por exemplo, furto em armário dentro dos vestiários. Como é que o dono da academia se responsabiliza por isso? Quem é o responsável? Não dá para ter câmera, né? O único lugar que não dá para ter câmera, circuito fechado de televisão, é dentro dos vestiários, né? Não pode. E como é que faz uma situação como essa? Porque isso é uma coisa que acontece, né? Infelizmente acontece. E não obstante você tenha algumas decisões favoráveis ao estabelecimento, favoráveis à academia, no sentido de que de alguma forma conseguiu se provar que não houve negligência da academia no furto, ou enfim, no prejuízo que a pessoa teve, a maior parte da jurisprudência inclina-se para imputar a culpa à academia. Ou seja, você está oferecendo alguma coisa para o seu cliente.
O armário é uma coisa que você oferece. Tudo que você oferece é responsabilidade sua. Basta fazer uma analogia simples. Pega a lei dos estacionamentos. Você vê lá no estacionamento, não nos responsabilizamos por furto e tal. Essa cláusula ali, ela não vai passar. Dificilmente alguém vai ter ganho de causa em função disso. Porque a lei do estacionamento, ela prevê justamente isso, a responsabilidade do estabelecimento. Então, gosto muito dessa analogia para falar do vestiário. O que a gente orienta? Informe dos mais diversos meios para o seu cliente, para ele usar cadeado, que é importante ele usar cadeado, reforçar, não deixar as coisas do lado de fora, para você minimizar, né, para você facilitar o seu trabalho numa eventual demanda. Mas que a grande maioria das decisões pendem para responsabilizar a academia, isso é uma realidade. A academia tem que se precaver. Na informação, o trabalho é na informação. Como você falou, não dá para a gente botar uma pessoa vigiando os armários. Ou seja, se você oferece, você é responsável. Sem dúvida. Essa história dos estacionamentos é interessante, porque em todo estacionamento que você vai tem isso. Na verdade, o que eles querem? O que o estacionamento, quando coloca essa frase, ele quer dizer? Ele quer dizer, na verdade, ele sabe que ele é responsável só que ele quer que você, que esteja talvez desinformado sobre o assunto, se você perder alguma coisa, você não entre na justiça contra ele. Na verdade, é isso, né? Mas que ele tem a responsabilidade, ele tem. Tudo que você tem na academia é responsabilidade sua. Dá dentro do estabelecimento, pode ser no vestiário, pode ser na lanchonete, pode ser na loja, pode ser não interessa. A responsabilidade é sua. Então, o olho do proprietário, o olho do gerente, ele tem que estar o tempo todo ligado nesse tipo de coisa, né? Não só na parte técnica, né? Que é fundamental, mas também nessa parte administrativa. Né? Eu acho que esse é um ponto muito interessante. Vou aproveitar para dar uma dica para vocês, que é uma coisa que a gente estimula todos os clientes a fazerem, os grandes, os pequenos, os centros de treinamento pequenos mesmo, os estúdios, que é colocar CFTV. É óbvio, no vestiário, nesse caso especificamente, a gente não pode colocar lá, mas eu acho muito importante que hoje a gente vê na televisão isso o tempo inteiro, quantos problemas, né, quantos furtos, quantos roubos, quantos assassinatos são resolvidos, são solucionados, né, quando você tem câmera. A câmera é uma ferramenta extremamente importante para melhorar a segurança e para a solução de problemas. Eu acho que isso é uma coisa que as academias todas têm que ter. Até as academias pequenas, porque antigamente você comprar um CFTV e colocar na sua academia era muito caro. Hoje existem sistemas muito mais viáveis economicamente que você pode ter. E isso pode te ajudar muito por uma série de questões. Bom, enfim, eu acho que tem muita dica bacana aqui. O Paulo deu dicas brilhantes para a gente poder pensar no nosso negócio. E eu acho que assim, a ideia é aumentar, acredito que seja aumentar o grau de segurança do seu negócio para que você possa oferecer um serviço de melhor qualidade aos seus clientes. Paulo, queria agradecer a sua atenção, queria agradecer a sua visita, né? E espero que você tenha gostado também do papo e que as pessoas levem para casa aí, para o dia a dia do seu negócio, essas excelentes dicas que você trouxe para a gente aqui. Eu agradeço, a intenção é justamente essa, é dividir com os colegas o dia a dia. Não ficar na coisa tão formatada do juridiquês, mas a gente levar isso para a academia e ver como a gente pode usar isso na prática. É isso aí, valeu. Obrigado, gente. Até mais.